A gente não vai gravar no quarto? É, né? Vamos lá. Vamos. Fala aí, galera do canal Gamezar. Faz tempo que a gente não se vê, não é verdade? Hoje eu não tô aqui pra falar sobre minha vida, o que eu sei que vocês amam e eu também amo minha vida. Hoje eu tô aqui pra falar sobre Hunter x Hunter. Se você viu esse anime, você sabe que ele é muito foda, muito bom mesmo. Tem uma história muito caprichada, tem um storytelling muito bom. Então o autor sabe contar uma história, ele sabe criar começo, meio e fim. Tem ali as suas partes ruins, etc. Não é o que eu vim falar. Hoje eu vim falar se vale ou não a pena se vale ou não a pena ler o mangá do Hunter x Hunter. Já de cara eu vou comentar sobre 3 coisas. A primeira, pra mim valeu pra caralho. O mangá é muito bom mesmo. A segunda é, pode ficar tranquilo, não vai ter spoilers nesse vídeo. Então se você não viu o anime, ou você planeja ver o anime, ou já viu o anime e tá vendo, sei lá. Ou então se você planeja ler o mangá, ou planejando pegar desde o começo do mangá, etc. Não vai ter spoiler da história. Pode ficar tranquilo, pode ver sem dó, pode ver sem medo. E a terceira coisa importante lembrar, o mangá, quando eu digo ler o mangá, é a história após o anime. Se você viu o anime até o final, um pouquinho depois das Famílias Quimera ali, você sabe o que eu tô falando, então eu vou comentar o mangá dali pra frente. Eu não vou falar o nome da saga, porque isso pode dar um pouco de spoiler, então sem spoiler nesse vídeo. O que eu vou comentar é desse ponto pra frente. Agora vamos aos pontos principais. O primeiro que é muito importante você saber e lembrar, o mangá tem muito diálogo, mas é muito diálogo. Se você viu o anime, você sabe que o autor gosta muito de explicar cada detalhe. É um fato. Na verdade, você é recompensado por isso. Ele detalha tanto as coisas, as situações e as histórias, quando elas acontecem, não é como se você precisasse de tutorial, que ele relembrasse você o que tá acontecendo. Como acontece no Naruto, por exemplo, que tem o tempo inteiro lembrando. É pau no gato sem maçã. O mangá tem muito texto, muito mesmo. Às vezes nem parece que você tá lendo um quadrinho, né, um mangá. Parece mesmo que você tá lendo um livro, porque é muito diálogo. Por um lado, é ruim, porque você quer ver mais ação, né, situações que agregam com a arte, mas por outro lado, é horrível. Por um lado é ruim, por outro lado é horrível. Mas por outro lado, é excelente, porque assim como no anime, quem já viu, o autor ele costuma explicar bem antes de entregar, né, a cereja do bolo. E isso é muito bom. Pra quem gosta do mundo de Hunter x Hunter, gosta do Nen, né, de entender sobre o Nen, gosta dos personagens, gosta das situações, né, da tensão do momento, você vai amar, porque ele constrói isso muito bem, e eu diria que ele constrói até melhor do que o anime. Outra coisa que é muito incrível do mangá do Hunter x Hunter é a história. Sério, se você assistiu pelo menos a história do anime na fase de Enei Ryodan, você vai amar, porque é mais ou menos parecido. É uma coisa de investigação, e também é com o Kurapika, sei lá. Além de muitos outros personagens, é claro, mas a história central gira em torno dele. Então é outro chamativo, se você gosta muito do personagem, vale a pena você ver por conta disso. Mas voltando à parte da história, é uma história muito mais complexa. Eu diria que de todas as histórias, né, de todas as sagas do Hunter, a saga que tem mais pontos a ser explorado, a saga que é maior, mais evolutiva, mais adulta também. É uma questão, apesar do anime ter um teor levemente adulto, né, por conta de algumas situações e cenas, o mangá, ele se sobressai gigantescamente, porque não é por cenas que a gente pode considerar ele adulto, mas pela densidade da história. Ele é bem complexo e muitas vezes você precisa ler mais de uma vez a mesma página ou até mesmo o mesmo volume. Facilmente podemos afirmar que é a melhor história que já teve, né, na saga do Hunter x Hunter. Certamente essa é a história mais densa, adulta e complexa que o Hunter já viu. Ela é adulta porque ela aborda temas bem complexos mesmo. Sucessão de gênero não existe isso. Trata coisas como política, família, sucessão, questões psicológicas do ser humano, como você se sentir mais ou menos que uma outra pessoa, mesmo que ela seja igual a você. Ela é extremamente complexa pela dificuldade que o autor colocou nos temas, né, apresentados. Então, muitas vezes você vai ter que reler mais de uma vez. Com certeza é a mais densa de todas, porque o nível de detalhamento que ele coloca cada personagem, principalmente nas questões do Nen, né, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Poxa, eu vou dizer surreal. Acho que nenhum anime já teve algo. Por exemplo, o Naruto, ele explora muito bem a questão do chakra e não chega nem perto das coisas que um Nen pode fazer e as possibilidades que o autor abre isso no mangá. Falando em evolução e personagem, com certeza, algo que faz total diferença, principalmente pra quem é fã, é a questão de evolução dos personagens. Cada personagem apresentado, ele evolui muito mais do que outros personagens que a gente já viu no anime. Isso é até meio difícil de falar, principalmente pra mim, que gosto muito do anime. Mas é uma realidade, eu vou ter que admitir. Atualmente, no mangá, tá tendo a melhor evolução de personagens que já teve.
Além disso, o universo de Hunter x Hunter ele está expandindo no nível gigantesco. Além, né, do que está acontecendo no mangá, para onde eles estão indo, o caminho que o mangá está tomando, ser algo que vai expandir naturalmente o mundo, né, Hunter. Vale lembrar que o autor está abrindo o mundo com essa questão do Nen. Então ele está detalhando cada coisa a mais, está fazendo o leitor absorver isso e praticamente trazer para sua vida. Então eu, por exemplo, começo a ver o Nen como algo real, assim, factível, de tão detalhado e bem feito que é. Com certeza, pior coisa de você acompanhar como lançamento, né, semanal, aliás, quinzenal, mangás, e quem acompanhou o anime também sabe, que demora muito pra sair. Muitas vezes o autor fica, sério, anos, literalmente anos sem lançar nenhum volume, e isso é muito complexo. Porque a saga já é difícil. Se você fica muito tempo sem ler, quando sai um novo, você é obrigado a reler pelo menos os 2 últimos, para você poder lembrar onde você tá. Em compensação, é realmente recompensador você esperar tanto tempo para ter uma obra-prima. Porque definitivamente, diferente de alguns outros mangás que demoram algumas histórias para se conectarem, de acontecer algo legal, no Hunter x Hunter, a cada mangá, né, a cada história que acontece, é algo que expande muito o universo. Pelo menos o autor demora para lançar os mangás, mas ele consegue criar uma conexão muito legal. É claro que muitas vezes você precisa reler, como eu disse, os mangás ou o que você está lendo, porque é meio complexo. Às vezes pode realmente ser difícil de entender, principalmente para quem não está tão habituado com o anime. Então provavelmente se você vê o anime ou lê o primeiro mangá e ir direto, talvez você não consiga entender toda a complexidade e toda a história. Aí é necessário você dar uma relida, pelo menos em alguns volumes, ou rever alguns episódios. É interessante, na verdade, faz todo sentido. Eu acho que é algo natural para quem assiste Hunter x Hunter ou, né, acompanhar obras complexas, até mesmo como Game of Thrones, por exemplo. Bom, gente, eu acho que eu citei a maioria dos pontos. É claro que existem muitas outras coisas que fazem muita diferença, tanto no anime quanto no mangá. Se eu fosse falar para você fazer algo, seria primeiro ver o anime mesmo. Se você já viu o anime e realmente se apaixonou, falou assim, nossa, esse anime é muito bom, vale totalmente a pena você ler o mangá, porque tem a mesma vibe do anime, só que bem maior, né? Tipo, é um mundo maior, é uma coisa maior, é muito mais complexo, é muito mais adulto. Então é uma expansão muito boa, ele consegue se conectar bem com todas as coisas que ele criou desde o início. Pra mim, valeu totalmente a pena, eu continuo achando que vale a pena, eu continuo lendo, fico aqui sempre esperando essa droga lançar. Toda vez que lança, não importa o horário, vou lá e tiro meus minutinhos de ler. E realmente é muito viciante, é uma história muito boa e eu espero que vocês tenham gostado. Ó, e depois de você dar o like aqui no vídeo, né, bem youtuberzinho, e se inscrever no gostei, acho que não é assim que funciona. Ai, da cama! Nunca mais vai conseguir pegar, porque a mão não passa.